E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? A leitura com o Pitaco de hoje vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados, porque a gente vai ler coisas, inclusive, em português também. Ele está sendo patrocinado pela Renata, que está em treinamento externo hoje. É, e a Renata, aliás, é uma grande patrocinadora de vídeos do canal. E e assim, na verdade, hoje eu tô morrendo de solidão. Eu tô morrendo de solidão porque, assim, eu tava lendo e tentando me informar a respeito da soltura do Lula e das implicações disso, e lendo várias análises, e eu me sinto muito sozinho, sabe? E aí eu falei, meu, eu preciso falar o que eu tô sentindo, eu preciso falar o que eu tô pensando, mas aí antes de gravar eu sempre penso, eu tô preparado para as respostas que vão advir disso, né? E como a resposta hoje foi não, então eu decidi não falar, pelo menos não ainda. Então a gente vai para uma coisa muito mais leve, a gente vai para uma coisa muito mais leve e vamos falar aqui sobre Halloween. Ó, que beleza! Não dá briga, ninguém se xinga, eu não tenho que ler coisa mal criada. E deem uma olhada nisso aqui então. Está preparado para viver no mundo que a gente vive? Está preparado para viver no mundo que a gente vive? Porque assim, se você vive muito, se você passa muito tempo em redes sociais, você deve achar que você vive num mundo de pessoas muito raivosas, onde está todo mundo puto o tempo inteiro. E aí quando você sai na rua, você vê que as pessoas elas não são assim raivosas, elas não ficam latindo umas para as outras. O que acontece aqui na rede social, nas redes sociais, as pessoas acabam replicando o comportamento de robôs que estão lá para causar essa sensação de que a gente está num mundo raivoso mesmo e de que tem alguma medida urgente a ser tomada e que tem um lado a ser defendido, porque senão o mundo vai acabar. Sim, a polarização vai aumentar cada vez mais com esses robôs. Como a gente não está aqui para falar sobre isso hoje, vamos falar sobre uma coisa que vamos tentar entender de onde é que vem essas tretas que a gente vive. Então, claro, um pitaco totalmente pessoal e você não tem obrigação nenhuma de concordar com absolutamente nada do que eu estou dizendo. Mas veja o que acontece aqui. O McDonald's ele remove uma decoração de Halloween de linchamento. Lynch Farm, já parou para pensar nisso? De uma loja de Massachusetts, atendendo a reclamações. Então a tradução livre aqui, não peguem no meu pé por conta disso, mas o McDonald's ele pediu desculpa pelas reclamações que eles escutaram a respeito da decoração de Halloween que eles tinham, que se assemelhava a um linchamento. Aqui que eles se referem a essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, como se o cara ele tivesse sido pendurado. Nós não sabemos se esse cara foi pendurado ou se ele se pendurou. Isso daqui também pode remeter a suicídio, que pode gerar uma treta tão grande quanto, mas a verdade é que todo mundo começou a reclamar em relação a isso. A unidade ela confirmou que ela removeu as decorações ofensivas e que mostravam uma silhueta preta de uma figura pendurada por uma corda numa árvore. Locais disseram que postaram isso e pediram que o McDonald's explicasse isso, de acordo com o Pat. De acordo com o cara aqui, vamos pular as partes que não são importantes. Tá, parece que o cara foi linchado, mas você pode pensar de uma forma ou de outra. Talvez a outra forma seja que o cara se matou, né? Parecia uma decoração típica de Halloween. Tinha lá umas teias de aranha, algumas aranhas, uma árvore assombrada e nossa, né? E eu tava pensando, nossa, que bonitinho, que bonitinho. E aí eu olhei mais perto e eu falei, não, peraí, isso daqui não é bonitinho, isso não tá certo. E ele adicionou: não, algo muito insensível como isso precisa ser tirado. Eles deveriam ter pensado duas vezes antes de colocar isso. Ele notou. Bom, ela também foi colocada debaixo, na parte inferior dos caixas, significando que estava na linha de visão de crianças pequenas, de crianças pequenas. Então a ideia é que o caixa está aqui, a criança ela vai olhar, vai ver uma criança enforcada, ou das duas uma, ela vai ficar chocada porque alguém foi nichado, ou ela vai se matar porque porque ela quer seguir o modelo de alguém que se matou. Estou colocando um pouco de peso e acidez pessoal aqui. Meus amigos e eu ficamos completamente chocados. Olha a expressão. Meus amigos e eu ficamos completamente chocados que um estabelecimento grande como o McDonald's ia colocar uma decoração desse tipo para todo mundo ver.
disgusting, é insensível, e eu não posso acreditar que alguém pensou que isso fosse uma boa ideia. Você percebe o ódio na fala. Não vamos tirar a razão da pessoa que tem a opinião dela. Teve um outro cliente lá falou que disse que isso é de péssimo gosto, péssimo gosto. Não é nada amigável para uma coisa de Halloween. E this kind of nasty. E aí ele chamou isso de nasty. Eu não consigo encontrar um equivalente para isso em português, mas uma coisa bizarra, nefasta. E assim, o McDonald's ele tá pedindo desculpas depois que essas decorações elas foram colocadas numa de suas unidades. Os clientes com quem nós conversamos hoje estão divididos, então preste atenção nisso, eles estão divididos a respeito de se essa imagem aqui ela é ofensiva ou não. E aí teve um comentário muito interessante. Tá, aí eles dizem aqui que não sabem se veio da rede ou se foi alguém que trabalha lá que escolheu e que colocou, que os clientes as pessoas estão divididas em saber se é ofensivo ou se não é ofensivo. E aí teve gente que defendeu, né? Ele falou, olha, o Halloween ele está associado com morte em uma série, em número de horrorosas formas. Sou péssimo tradutor simultâneo, né? É o momento. É o momento dos filmes de horror, afinal de contas. Então, assim, supostamente você está querendo cenas de terror nessa fase. Bom, vamos procurar qual é a história do Halloween. E eu vi uns comentários muito engraçados, né, de gente criticando pessoas no Brasil que comemoravam Halloween porque não é uma celebração brasileira. Mas até aí, o Natal também não é e o Carnaval também não é. Então, assim, se a gente for comemorar só o que é nosso, vai nos sobrar muito pouca coisa. Na verdade, todas as celebrações, todas as festas, elas são necessárias para todas as sociedades. E geralmente elas são transformações de outras que as precederam. Né? Então, o Natal ele foi estrategicamente colocado para substituir uma celebração pagã que já existia. Então, você ressignifica a data e coloca outra coisa. O Halloween é a mesma coisa, a Páscoa é a mesma coisa. Se você parar para pensar, as coisas não se criam do nada, elas vão se transformando e vão se adequando às crenças vigentes. E aí você tem uma história muito interessante que ela tem origem lá numa crença celta antiga. Você pode procurar diferentes versões dessas explicações que vão variar muito pouco em torno disso daqui, tá? E o que acreditava-se é que nesse dia dos mortos, esses mortos eles se levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos. Esquizofrenia gerou todo tipo de crença em demônios que você pode imaginar, e esse negócio de uma pessoa ser possuída também gerou inúmeras crenças e inúmeras festividades e inúmeras matanças também por conta disso. Bom, como se acreditava, como se você tinha o folk lore, que assim as pessoas, que os mortos eles voltavam e tomavam o corpo dos humanos, usavam-se fantasias em festas com artefatos sombrios para que eles assustassem, afugentassem os maus espíritos. E aí você fala, nossa, que ideia imbecil, porque o cara vai colocar uma abóbora lá e ele vai assustar um espírito que encarnou numa pessoa e o espírito vai falar, nossa, que medo, e vai sair do corpo. Se você parar pra pensar, você tem várias outras mitologias e crenças e histórias. No Japão você coloca um cara lá com uma cara de bravo, com uns chifres, que ele é um demônio e ele tá lá pra espantar maus espíritos. Você não tem que ficar colocando defeito na crença dos outros, é porque e o negócio ele vai se desenvolvendo a partir disso. Agora, perceba, isso daqui passou por um filtro que teve que se adaptar à nova crença, à nova religião vigente, dominante, e eles colocaram o Dia de Todos os Santos para bater com essa data de celebração porque assim, no fim das contas, o que as pessoas querem é festa. Se ela está acostumada a ir para festa todo ano, ela não vai deixar de ir naquele ano só porque a religião mudou, porque o Estado mudou. Então, todo novo governante, quando um cara ele conquista uma terra, por exemplo, se as pessoas elas faziam festa dia 1º de janeiro, porque adoravam o rei antigo, ele tem que ocupar o lugar desse rei. E se eles adoravam um deus antigo, ele tem que substituir esse deus. Para quê? Para que as pessoas, não interessa em quem elas vão acreditar, mas elas precisam comemorar, porque a sociedade ela é ligada através dessas celebrações. É muito importante que você tenha esse tipo de evento.
Por mais que você não goste de ir, tem que ter. Você gosta de comemorar o carnaval na sua casa jogando BDO? Você pode. Mas essa festa ela tem que existir. Você tem que ter o direito de não querer ir para ela, mas ela tem que existir de alguma forma. Então, assim, a nossa vida sem o carnaval ela não seria melhor. Ela não seria melhor. A gente poderia aproveitar o carnaval de outras formas, e é um outro debate. Aí você tem o Halloween, que na verdade que inclui a palavra, né, Hallow, que é santo, né, e mistura com Eve, que é véspera do Dia de Todos os Santos. Enfim, essa festa ela foi ressignificada e ela é comemorada. Bom, a festa do Halloween ela sempre teve esse tipo de temática assustadora. E originalmente a abóbora era um nabo. E ela faz menção a um cara que passou um migué. O Chicó morreu e foi pro inferno. Ele chegou no inferno e ele contou uma história pro capiroto e ele conseguiu fugir do inferno. O Chico, a lábia do cara era tão grande que ele conseguiu fugir do inferno. Aí ele foi pro céu, chegou no céu, os caras falaram, não, você aqui não. E aí ele volta e começa a assombrar a terra, e ele começa a andar, a perambular com uma lanterna que originalmente era num nabo. E por que virou abóbora? Porque a abóbora é abundante. Então, assim, se você vive num país em que você só planta arroz, você vai fazer tudo de arroz. Saquê é de arroz, tatame é de arroz, moti é de arroz. Aquele pó que você usa na cara para ficar o mochiroi, assim, é de arroz. Tudo que você vai fazer é com aquilo que você colhe. Vide Nordeste, você vai ver um monte de coisa de mandioca, de coco, de amendoim. O nabo, então, ele passou a ser feito de abóbora, e aí você fala, nossa, é uma festa tipicamente americana. Não, é uma festa adaptada que veio do nabo ali. Tudo bem? Mas a ideia, a temática dela é que ela seja assustadora. A temática dela é que ela que ela seja assustadora. Então, não tem nada de errado numa festa que está sendo feita para espantar um mau espírito, que você coloque alguma coisa relacionada à morte. Não sei por que você quer assustar um morto com morte, mas enfim. Isso daqui não está fora da tradição. Não está fora da tradição. Só que esse tipo de guerra, ele leva a um outro assunto, que é a facilidade que as pessoas têm de ressignificarem coisas e acreditarem nessas novas significações, e a capacidade que as pessoas têm de se ofenderem com qualquer merda hoje em dia. E essa capacidade que as pessoas têm de se ofenderem com qualquer merda hoje em dia, que absolutamente tudo que você disser é ofensivo, ela é capitalizada por sites como esse e por canais como o meu. Não, meu, eu acho que não. Mas assim, você precisa, todos os dias você tem revistas, você tem sites, você tem blogs, você tem youtubers sedentos pela sua atenção. E como é que eles atraem a sua atenção? Com uma treta. Então todo dia você precisa linchar alguém, dizendo que alguém foi muito ofensivo, que alguém fez uma coisa muito feia, e aí você parte da necessidade de um veículo de notícias de gerar alguma coisa que traga relevância para que eles consigam pagar o boleto deles. Então eles pegam qualquer porcaria e fazem um inferno e fazem uma bagunça. E aí uma pessoa que tem menos capacidade de reflexão, uma pessoa que tem menos capacidade menos interesse em reflexão e que para menos para pensar no que é certo e no que é errado, essa pessoa ela tem o comportamento dela e as crenças delas influenciadas por gente que está desesperada em sensacionalizar tudo. Faz algum sentido para você? Então, assim, esse site daqui da Newsweek está precisando pagar as contas. Então, você tem várias pessoas que estão precisando pagar as contas. Então, eles acordam de manhã e falam assim, cara, o que é que a gente vai fazer para viralizar uma notícia, para todo mundo ficar puto com alguma coisa? Nossa, tem uma decoração de Halloween em que tem um cara pendurado. Halloween sempre esteve ligado com morte e são milhares de filmes de terror ligados a Halloween que tem sangue para todo lado. Mas aí você tem essa mania de ressignificar as coisas. Então você pega a abóbora e transforma numa coisa cartoonizada, divertida, bonitinha. Você dá um tom meigo a tudo aquilo. E aí quando vem alguma coisa que destoa, você começa a linchar aquilo. Para quê? Para gerar relevância, para gerar ódio. Como é que você sobrevive num mundo desse? Como é que você sobrevive num mundo desse? Se deixando influenciar menos pelo sensacionalismo das coisas. E tendo comportamentos como o próprio McDonald's teve. Ô pessoal, foi mal, tiramos.
A melhor maneira que você tem de silenciar uma pessoa chorona e mimizenta é falar, tá bom, eu tiro. E pedir desculpa formal, porque na verdade é isso que ela quer, porque ela quer se sentir bem, dizendo, olha, tá vendo, eu venci, tá vendo, eu na minha insignificância dentro da minha casa consegui, através do movimento de rede social, tirar uma propaganda que eu não gostava. Tirar uma decoração que eu não gostava. Isso dá às pessoas que brigam por esse tipo de coisa, que não tem razão nenhuma de ser, dá a essas pessoas esse sentimento de importância, de relevância, e na verdade o que essas pessoas dentro da casa delas queriam, talvez fosse meramente a atenção do McDonald's. Então quando ele se posiciona e fala, olha, desculpa, foi ofensivo mesmo, a gente está tirando aqui, vai substituir por outra coisa, essas pessoas ficam felizes e elas não deixam de frequentar o lugar. Elas não deixam de frequentar o lugar. Porque, assim, se você se ofende com uma coisa que o Walmart disse, se você se ofende uma coisa com uma coisa que o Extra fez, aí você se ofende com o Manuel da padaria que fez alguma coisa, vai chegar uma hora que você vai morrer de fome, porque se você for boicotar todos os veículos que te vendem as coisas e que te ofenderam com alguma coisa em algum momento da sua vida, você não tem como consumir mais nada. Você não tem como consumir mais nada. Então, perceba que o que a gente precisa fazer é mais se desconectar dessas redes que vivem de gerar notícias sensacionalistas e passar mais tempo com os nossos vizinhos e tentar ter um relacionamento saudável com eles. Porque, da mesma forma que esse clima bélico, esse clima desagradável de luta, de crítica, de ataque, de gente ofendida o tempo inteiro, da mesma maneira que isso daqui se contamina, se você tiver um bom relacionamento com os seus vizinhos, se você sorrir todo dia para eles, se você chamar eles para tomarem um café, e se você estiver bem, você vai contaminá-los com essa energia e você vai ter momentos bons e vai ter uma comunidade em torno de si cada vez melhor. É essa a recomendação. O que essas pessoas ganham? O que essas pessoas ganham sendo militantes dos bons costumes? E quando é que a gente vai ter um mundo em que absolutamente ninguém se ofenda com nada? Ainda mais no momento como esse, em que todo tipo de ofensa é capitalizado por esses meios de comunicação que precisam pagar os boletos, gerando relevância em torno de alguma coisa. Parece que eu estou batendo muito, muito na mesma tecla, mas é porque eu acho que isso daqui é de extrema importância nos dias de hoje. Saber filtrar as notícias para que você para que você não comece a achar que você está vivendo num mundo perdido, onde só coisas ruins acontecem, sempre foi importante, mas cada vez mais isso tem se tornado cada vez mais importante. Cara, 17 minutos de vídeo. O Char parou, com certeza. Droga. Eu vou tentar fazer um vídeo aqui sobre o enchante de manas, que eu acho bastante importante e que tem me perguntado por que vale a pena, até onde vale a pena. Eu vou tentar compartilhar com vocês algumas coisas relacionadas a isso. Ok? Bom, bom início de semana para vocês. Boa segunda-feira. A gente se vê no próximo.